Grande Deus, seja louvado. É o que acabamos de juntos a cantar, a entoar ao nosso Senhor. Nesta reunião nós temos crianças, temos twins, que não são crianças segundo elas, adolescentes, jovens, homens, mulheres, adultos, pessoas da terceira idade, todos nós. A atenção que devemos ter, prestando um culto, é do mais jovem ao mais velho. Você, criança que está aqui, a palavra de Deus também é para você. A palavra do Senhor é para cada um de nós. Há um termo teológico no latim que é coram Deo. Coram Deo significa diante de Deus, face a face com Deus. Toda a pessoa que decide seguir a Cristo se torna seu discípulo, seu aluno. Ele dá início a uma nova jornada de vida. Uma jornada que é longa, ela é difícil, ela é perigosa, porque o caminho que leva à salvação é um caminho estreito. Mas o seu final, aleluia, é um final glorioso. Porque todo aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, receberá o grande prêmio, e o grande prêmio da igreja é o próprio Senhor Jesus. O Senhor exige dos seus discípulos nada menos do que exclusividade total, posse, domínio, controle de todos aqueles que se intitulam cristãos. R.C. Sproul, falando a respeito de coram Deo, ele fala o seguinte: o coram Deo é viver na totalidade da vida e na presença de Deus, debaixo da autoridade de Deus, para a glória de Deus. Jesus, por ter triunfado na cruz sobre a morte, ele recebe do Pai toda a autoridade nos céus e na terra e concede aos seus discípulos a grande comissão, que é formar discípulos em todas as nações, discípulos dele em todos os lugares. Quando o evangelho ele é proclamado verdadeiramente, corações arrependidos se rendem a Cristo, a grande comissão, e Deus assim ele é glorificado. A sua obra de salvação, ela traz plenos benefícios a todos os que o recebem. Mas o maior benefício, de fato, é a exaltação do nosso Deus. Efésios capítulo 1, de 3 a 14, o apóstolo Paulo diz, ele bendiz o Senhor, e ele fala dessa grande obra de Deus, onde a Trindade faz parte, e ele fala que o Pai, ele nos abençoou e ele nos escolheu. O Filho, ele nos redimiu. E o Espírito nos selou e nos garantiu com uma finalidade. Vocês sabem qual é a finalidade dessa grandiosa obra de Deus? Onde o Pai nos abençoa, nos escolhe, o Filho nos redime, o Filho nos sela e nos garante. É para que cada pessoa venha louvar, para que todos nós louvemos, exaltemos a glória e a graça de Deus. A nossa vida, vidas redimidas, povo de Deus, discípulos de Jesus, a nossa vida precisa glorificar a Deus pela sua glória, pelo seu poder, pela sua riqueza, mas também pela sua graça, pelo seu grande favor, pelo seu grande amor. Dito isso, não posso e não devo encarar a vida que tenho em Jesus de modo banal, trivial e fútil.
mas viver a minha vida comum, ordinária, diante do Deus extraordinário. E viver o coram Deo implica em totalidade, todo lugar, todo momento debaixo do temor do Senhor. Como diz parte da canção do João Alexandre, ele diz assim: que vença mesmo que haja desavença todo aquele que repensa na crença da onipresença de Deus. Sejamos coerentes, transparentes, reluzentes, conscientes, todos crentes que somos os filhos seus. Na rua, no trabalho, na escola, na loja, na padaria, no posto, na rodovia, na congregação. Que haja em nós o mesmo sentimento, que Deus habite em nosso coração. Viver o coram Deo, viver diante de Deus é todo momento. Nós estamos reunidos, nós estamos juntos para louvarmos a Deus, porque o Senhor nos alcançou, mas daqui a pouco este culto cessará. Mas o culto de adoração que temos que prestar a Deus diariamente, ele continua. Individualmente, na minha casa, na minha família, ele continua, porque eu estou diante de Deus. E ter essa consciência cristocêntrica no meu coração é avivamento para a minha alma. Aquilo que eu sou aqui, eu devo ser lá. E aonde eu for, eu preciso levar a mensagem do Evangelho de Cristo, porque eu sou o seu discípulo e eu porto a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Repito o que R.C. Sproul disse: viver o coram Deo é viver na totalidade da vida na presença de Deus, debaixo da autoridade de Deus, para a glória de Deus. Na força, na direção, a nossa força, a nossa direção, o nosso ânimo, o nosso impulso, o nosso incentivo, a nossa motivação nessa manhã, para colocarmos em prática o coram Deo, está em Efésios capítulo 2. Abra suas Bíblias. Efésios capítulo 2, de 1 a 10. É o texto da palavra de Deus que nos levará a uma consciência cada vez mais cristocêntrica. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós
a praticarmos. Amém. No mês de janeiro de 1894, no rio Inn, em Passau, na Alemanha, algumas crianças estavam brincando num lago congelado. Uma delas, novinha, se afastou, não percebendo, chegou numa parte mais fina ali da camada do lago, congelado, e aí ela quebrou, se afundou. Não sabia nadar, estava morrendo, beira da morte. Mas uma outra criança, colega desta, viu, também não sabia nadar, mas ela diligentemente se esforçou para chegar até aquele seu coleguinha e o livrá-lo da morte. As notícias daquele dia seguinte nos jornais era daquele grande herói que salvou aquela criança. O herói, mais tarde, adulto, ele se transformou, ele se tornou um sacerdote da Igreja Católica. O seu nome era Johann Kuchenberg, mais ou menos isso. E o menino que ele salvou foi Adolf Hitler. Essa história só tem um peso, porque nós conhecemos quem foi Adolf Hitler. Adolf Hitler, adulto, líder do partido nazista, ele restaura parte da Alemanha, mas ele, com a sua ideologia, ele arrasa a Europa, ele traz ensinamentos terríveis ali, persegue judeus, tantas outras pessoas, e ele foi responsável por mais de 5 milhões de mortes de judeus. Quando nós sabemos de uma história dessa, a gente pensa assim, poderia ter sido diferente. Mas eu conto essa história para nós lembrarmos de que se nós estamos em Cristo, nós passamos da morte para a vida. E nós temos que viver uma vida digna da vocação a que fomos chamados em Cristo Jesus. Hitler, Adolf, quase morreu. Foi salvo. E trouxe algo terrível à humanidade. Mas nós, que somos povo de Deus, que nós pertencemos a Deus, somos nessa manhã convocados a vivermos diante de Deus. Vivam diante de Deus. Vivam a face de Deus. Vivam em todo instante, a cada momento, com a consciência que você está diante de Deus. Tudo aquilo que você faz deve ser norteado com a consciência dessa presença, porque o Senhor vê todas as coisas. Isso não deve nos aterrorizar, porque em Cristo, nós vamos ver hoje, nós temos paz com Deus por meio dele. Mas dentro de uma congregação, nós temos visitantes, pessoas que ainda não são discípulos de Jesus. Eu tenho uma péssima e uma má notícia para você. Então, fique atento, porque certamente Deus pode falar ao seu coração. Viva o Corem Deu. Viva o Corem Deu, porque o pecado não tem mais domínio sobre você, igreja. O pecado não tem mais domínio sobre você. Ele tem força, ele tem influência, mas domínio ele não tem mais. Porém, aqueles que não estão em Cristo, o pecado tem domínio sobre você. Porque o pecado, ele gerou nas pessoas que estão em Cristo, mas ele gera nasquelas que não estão. O que ela gera? O que o pecado gerou? Morte. O pecado gerou morte. Romanos 3:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Aquilo que se recebe por pecar é a morte. O pecado das pessoas, o pecado que nasce nas pessoas, nelas,
o pecado que as leva para caminhos opostos aos caminhos de Deus, resulta em morte. Mas você pode dizer, mas eu estou vivo. Sim. Porque não se trata, neste momento, da morte física, mas uma morte espiritual diante de Deus. Uma pessoa que está morta, ela não consegue buscar a Deus corretamente. Ela vai tatear, ela vai buscar, mas ela não consegue direcionar a sua atenção ao verdadeiro Deus por meio de Jesus. Ela está morta. E a palavra morte aqui é a palavra que nós conhecemos, necros, de necrotério. Morte. Não tem fôlego algum. No ano de 2008, perdi meu pai. E dentro daquela toda a situação, eu tive que entrar no necrotério para reconhecer o corpo do meu pai. Uma experiência muito triste. Péssimo lugar. Não tem nada a ver com aquilo que a gente vê nas televisões, nos filmes. Mas quando vi meu pai na maca, parecia que ele estava dormindo. Poucas horas do acontecimento, cheguei perto dele, daquele corpo, e ele não se mexeu. Ele não olhou para mim e falou, bom dia, filho, porque ele estava morto. Necros, sem vida. Ali o corpo, mas sem ânimo algum. Todo aquele que não está em Cristo, ele não tem o fôlego da vida, que todo aquele que está com Jesus recebe no sopro do Espírito Santo. Morte. As transgressões, os pecados, transgride a lei de Deus, ofende a lei de Deus, os pecados que se opõem à vontade de Deus, impossibilitam totalmente alguém de viver pacificamente diante do Senhor. O morto espiritual, ele não pode reagir à vontade de Deus positivamente, porque está morto. O incrédulo ao Evangelho de Jesus, ele não está enfermo. Ele está morto. Ele não precisa ser reanimado. Ele precisa em Cristo ser ressuscitado. Da pessoa mais bela à desprovida de beleza. Da mais pobre à mais rica. Do menos capaz ao mais inteligente. Do mais conhecido ao menos conhecido. Do mesquinho ao mais generoso, do ateu ao mais religioso, sem Cristo, está morto. Sem Cristo, está morto. Significa que estamos num mundo em meio a um vasto cemitério espiritual, cheio de pessoas que, mesmo vivas biologicamente, estão espiritualmente mortas. É assim que nós vivíamos. E é assim que alguém vive. Mas o pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado, ele gera escravidão. Gerou escravidão. A morte espiritual, ela teve início com a desobediência de Adão, o nosso representante, o nosso pai. Ele recebeu uma ordem clara e simples. Não coma do fruto que está no meio do jardim. Não é nem assim, tem tal fruto, em tal lugar, você entra ali, deu um mapa. Não, está aqui no meio, não coma desse fruto. Mas nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu. E quando nós não seguimos a vontade de Deus, é claro, nós seguimos a nossa. Nós seguimos a nossa. As vontades das pessoas mortas espiritualmente. A vontade da pessoa morta espiritualmente. Ela é má, ela é imperfeita e ela é desagradável. Há 3 realidades
que forçam, que estimulam a ofensividade dessas pessoas a andarem na desobediência. A primeira é o mundo. Este mundo que vivemos, esse sistema de valores que é contra Deus, anti-Deus, que busca nos conformar ao seu modo de ver e de viver a vida longe da vontade de Deus. Desde situações mais extremas quanto as mais delicadas. Então, há uma oposição no mundo contra Deus, sim. Mas aquelas que usam o nome de Deus, usam a palavra de Deus, desvirtuando poucas coisas, e é um sistema ante o Senhor, é um sistema do mundo. Que busca trazer meios humanos para poder alcançar um contentamento que somente o Senhor em Cristo pode conceder. A outra força, uma força poderosa, é o diabo, esse espírito que atua nos filhos que vivem na desobediência. Os filhos são os filhos de Adão, filhos da desobediência. Todos nós éramos assim, e alguns ainda estão assim. O diabo, ele tem filiação, ele tem autoridade para poder tocar nessas vidas, para poder guiar essas vidas, para poder nortear essas vidas segundo o seu propósito. Desde as questões mais extremas, quanto as questões pequenininhas, mas que acabam trazendo consequências difíceis. Eu vou dizer uma coisa aqui politicamente incorreta. Até porque eu sou pregador do Evangelho. Eu não quero conquistar corações para mim. Eu quero que corações se rendem a Cristo. A palavra, o que eu vou dizer que é politicamente correto é o seguinte: nem todas as pessoas são filhas de Deus. É porque a religião batista diz isso? É porque o Evangelho... Não, é porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que Deus concede filiação a todo aquele que crê em Cristo exclusivamente de todo o coração. Mas aqueles que não são de Cristo, não são filhos de Deus, são filhos do diabo. São filhos do diabo. Filhos da desobediência. E o diabo tem ação para trazer influência. A grande arma do diabo é a mentira. Foi o que ele fez com Eva. Não disse Deus, não coma de nenhum fruto? Ah, Deus está te enganando. Porque quando você comer, ele muda a palavra. Ele desvirtua a palavra. E quando ele muda a palavra que é poderosa, ele causa uma rachadura poderosa na fé que você deveria ter. Porque fé é certeza, fé é convicção. E quanto mais ele abalar suas convicções, sua fé vai ruir. E sem fé é impossível agradar a Deus. A outra força é a carne, o nosso corpo. Este corpo aqui, que pela glória de Deus nós ansiamos uma plena transformação. Nós seremos glorificados. Essa é a nossa esperança. Mas essa força que existe em nós nos estimula. E estimula o incrédulo a viver nessa desobediência. Essa carne, ela se opõe. Mas quem está em Cristo? Nós estamos no mundo, nesse sistema mundano, sim. Deus nos dá discernimento, sabedoria para vivermos neste mundo fiéis a Ele. Nós estamos, sim, debaixo de um mundo opressor, que é oprimido pelo diabo. O diabo tenta, de diversas maneiras, nos tentar fazer desobedecer ao Senhor, porque o diabo tenta, mas quem peca sou eu. Mas eu posso dizer não para ele, porque eu estou em Cristo. E a carne? Esse estímulo de ir aonde Deus não quer. O
que o pecado gera em nós? Depravação. Depravação é uma plena corrupção. Está estragado. Quando você vai na sua cesta de frutas e você vê uma fruta estragada, você tenta recuperar aquela fruta? Você joga fora. O pecador, ele está morto espiritualmente. Vivo biologicamente, mas espiritualmente morto. Vive para satisfazer os seus próprios desejos de um modo desenfreado. E tanto que isso é tão forte até para nós que estamos em Cristo, que se a palavra de Deus não produzir fé ao nosso coração, nós somos levados pelos nossos sentimentos. E se os nossos sentimentos não estiverem alinhados com a palavra de Deus, nós estamos vivendo segundo o nosso querer, nossa vontade, provavelmente em desobediência. Depravação é perversidade, é degradação, é corrupção do coração humano. Depravado. Ah, mas você não conhece, eu pago minhas contas. Eu tenho um caráter mais do que algumas pessoas que dizem membros de igreja. Eu posso concordar com você com isso. Mas diante de Deus, ninguém vai chegar diante dele e dizer o seguinte: eu sou 10. Não. Porque é depravado. O coração é corrupto. Se deixar, você não busca a Deus. Você não encontra a Deus por si só. O pecado também gerou condenação. A palavra vai dizer aqui, merecedores da ira. Em outras versões, filhos da ira. Estão debaixo do desfavor de Deus. A gente canta sobre a graça de Deus. Nós proclamamos a graça de Deus. Mas aqueles que não estão em Cristo, eles estão ao contrário. Por estarem mortos espiritualmente, eles estão debaixo do desfavor de Deus. Quem não conhece João 3,16? Fala a verdade. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Mas o texto não para aí. Nós só falamos do versículo 16. O que diz 17, 18? 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aí vem o 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Repito o versículo 18 de João 3. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Por natureza, filhos da desobediência. Por obras, filho da ira. O incrédulo já está condenado, a sentença foi declarada. Culpados. O Deus justo, ele se ira justamente contra o pecado de toda a criação. A ira do Deus Todo-Poderoso que criou o universo. A ira de Deus, ela é uma resposta à magnanimidade. A ira de Deus é uma resposta à malignidade. Todas as pessoas que não estão em Cristo estão em extrema necessidade de redenção, porque são filhos da ira, são merecedores da ira de Deus. A notícia ruim. Ruim para quem não está em Cristo. Motivadora para quem está em Cristo, porque esse é o nosso passado. Viva o coram Deu, porque Ele fez algo glorioso por você. Deus fez algo glorioso por você, e o que Deus fez por você? Versículo 4. Efésios capítulo 2, de 1 a 10, o versículo mais importante não é o versículo 8 e 9.
tão conhecido, tão importante. Mas o ponto-chave do texto que nós lemos nessa manhã é o versículo 4. Porque nós falamos como vivíamos, como alguém vive, pessoas estão vivendo distante de Deus, e o versículo 4 diz o seguinte: todavia. Vocês percebem que eu li 3 vezes? Todavia, em outras versões, mas Deus. A conjunção adversativa das mais abençoadoras para a minha vida e para a sua. Mas Deus. Nós fizemos isso. Nós estávamos naquele caminho. Mas Deus. Romanos 6,23, eu li no começo. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Deus fez por você? Ele teve misericórdia. Deus teve misericórdia. A ira de Deus é uma resposta à nossa maldade. E a sua misericórdia não é uma resposta à nossa amabilidade. Porque estávamos mortos. Éramos depravados. Na verdade, a rica misericórdia de Deus é uma atitude independente das nossas boas intenções. Graças a Deus por isso, porque Deus, todavia Deus, Ele agiu em nosso favor. Ele teve misericórdia, Ele teve pena da gente. Sabe quando chega um pedinte e ele está todo machucado, maltrapilho, todo destruído, com fome, fedorento, e você pega essa pessoa, dá um banho nela, troca a roupa dela, você dá remédio para ela, você alimenta, ela fica diferente. Você teve pena, você fez alguma coisa. Deus olhou para nós e teve pena. Ele teve misericórdia. E Ele não teve uma misericórdia lá atrás que passou e ficou. Aqui vai dizer que Deus, que é rico em misericórdia, Ele tem muita misericórdia para dar. Graças a Deus por isso. Certa vez eu vi informações a respeito dos bilionários deste mundo, as suas infinitas riquezas, e aí eles apontaram para um deles e falaram assim, se esse aqui decidir a partir de hoje gastar $1 milhão por dia, ele vai demorar décadas para poder acabar com todas as suas riquezas. Décadas, eu acho que isso é uma pessoa rica. A palavra de Deus vai dizer que o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. Ele tem muita misericórdia para dar. E não é misericórdia antiga que Ele colocou ali naquele cantinho e quem sabe Ele se lembra para dar para você. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Elas são novas cada manhã. Ele tem muita misericórdia para dar. Deus é rico em misericórdia. Deus, o que Ele fez por você, o que Ele fez por nós, Ele nos amou. O Senhor nos amou. O Senhor não fez uma declaração no céu assim, queridinhos, amo vocês. Deus nos amou, tanto amou, que deu aquilo que nós precisávamos. Ele nos deu Jesus. Deus, por natureza, é amor. A palavra de fato vai falar que Deus Ele ama, mas também ela vai dizer que Deus é amor. Ele é amor, Ele nos abraçou, Ele tanto amou que nos deu do seu melhor. E algo saudável para mim, para você, para todos nós, igreja, é meditarmos sempre no amor de Deus. Porque se queremos viver o coração de Deus, queremos viver diante de Deus, precisamos ter essa consciência do amor de Deus. Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19, na sequência, uma outra oração do apóstolo em favor daquela igreja. Uma hora ele vai falar o seguinte, versículos 18 e 19, capítulo 3. Possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e o conhecer o amor de Deus que excede todo conhecimento,
para que vocês sejam cheios. Vocês percebem? Para que vocês sejam cheios do quê? De toda a plenitude de Deus. Compreender, meditar, remoer o amor de Deus. Deus me amou. Deus me amou. Não porque eu sou um bichinho cheirosinho, mas porque eu estava totalmente perdido, maltrapilho, fedorento. Ele teve misericórdia e Ele me amou. Ele nos amou. E Ele ama todo aquele que está perdido. Ele amou. Ele prova o seu amor. Deus fez por você, Deus fez por nós, Ele nos deu agora a vida. Mais uma vida com Jesus. No final do capítulo 1, os versículos 13 e 14, o apóstolo vai escrever, diz que quando ouvimos e cremos. Quando ouvimos e cremos. Capítulo 2 vai falar que estávamos mortos. Mas agora, em Cristo, nós recebemos vida. Ressurreição espiritual. Ressurreição espiritual, versículo 5. Deus deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aí vem um brevinho comentário sobre isso. Pela graça, vocês são salvos. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva, a filha de Jairo e Lázaro, Jesus disse, Jesus falou, Jesus proclamou vida, e a vida entrou de novo naquele corpo, e aquela pessoa ressuscitou. Todo aquele que está em Cristo recebe uma vida nova em Cristo. Versículos 6 e 7 vai dizer o que Deus fez. Deus, Ele nos ressuscitou. Deus nos exaltou. Nos exaltou. Versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou, Ele nos exaltou, nos fez assentar em lugares celestiais. Nós saímos do necrotério, mortos, distantes. Fomos em Cristo vivificados, ressuscitados, e agora nós estamos no trono do Senhor, no trono da sua graça. O Senhor não nos salvou de um lamaçal, nos tira do lamaçal e nos deixa ali assentados naquele lugar. Ó, fica aí, fedorento, ainda perdido, perto da queda. Não, o Senhor nos tira do lamaçal, nos pega e agora nos faz assentar com Ele na sua exaltação. Queridos, nós precisamos entender o Evangelho e meditar nele constantemente, porque muitas das vezes a gente acha que o Senhor nos deixou ali. Não, o Senhor nos transportou para o seu colo, para o seu abraço, para a sua companhia. Depois que Lázaro ele foi ressuscitado, ele teve um banquete com Jesus. E é assim que ele faz com todo aquele que se entrega verdadeiramente ao Senhor. O coração do salvo, ele entra num processo de transformação. E essa transformação, ela exalta o Salvador, que é Jesus, proclamando a sua bondade, que o tirou da morte e o conduziu para a vida. E é o que Deus fez por mim e por você. Com isso, Deus nos guardou. Percebe? Eu estou mudando o termo tão conhecido nosso. Poderia colocar, Deus nos salvou. De fato, Ele nos salvou. Mas agora nós pertencemos a Ele. Pela graça, vocês são salvos por meio da fé. Isto. A graça e a fé não vem de vocês. Não vem de nós. É dom de Deus. Se conseguirmos enxergar a verdade do Evangelho e nos rendemos a Cristo, é porque o Espírito Santo brilhou o nosso coração, nos mostrando a sua graça e nos concedendo fé.
Isto não vem de nós, não vem de vós, não vem de vocês. É dom de Deus. É presente de Deus, é graça de Deus, é favor de Deus na nossa direção. Para que ninguém se glorie, nós pertencemos a Ele. Eu sou dele, Ele é meu. Sou de Cristo e Ele é meu. Cristo é minha herança e eu sou herança de Deus. Eu pertenço a Cristo, Cristo me pertence. Porque eu conquistei? Não. Porque Ele me foi dado. Guardou. Viva o coram Deo, porque Deus realizou algo precioso em você. Vivam diante de Deus, vive a face de Deus, com a consciência de que você está diante de Deus, porque Ele realizou algo precioso em você. E o que Deus realizou em você? Uma nova criação. O Senhor realizou uma nova criação. Versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Criação. De novo eu vou falar uma frase que eu já cansei de falar aqui, mas cabe. Nós estamos neste mundo onde nós escutamos muito, e nessa semana eu escutei de novo, por isso que eu vou falar, de que você tem que descobrir uma nova versão de si mesmo. Tudo bem, talvez profissionalmente você precisa se redescobrir e isso cabe. Cuidado para não pegar essa frase e colocar para a sua vida cristã. Porque Deus, Ele não faz coisas pequenas como melhor versões de nós mesmos. Isso é pequeno para Deus. Deus desconsidera isso. Deus não quer fazer melhor versão de pecador, de condenado, de depravado. Deus está fazendo algo plenamente novo. A palavra aqui é poema. Poema. Aquela pessoa hábil que consegue olhar para a vida em diversas situações, juntar palavras e criar uma obra de arte com as suas palavras. É algo plenamente novo. O Fábio que saiu na lama não é esse novo. É uma nova criação. É um novo Fábio. Porque não tem como aquele que andava distante de Deus, obedecendo a Deus, depois de plenamente salvo por Ele, resgatado por Ele, continuar a fazer as mesmas coisas que aquele Fábio fazia. Até o final do capítulo 3, na carta de Efésios, o apóstolo Paulo, ele trata com essa questão teológica, nos induzindo à verdade do Evangelho. A partir do capítulo 4, ele fala como nós podemos praticar o Evangelho. E no final do capítulo 4, ele falando dessa mudança que o Evangelho proporciona, ele vai falar o seguinte: aquele que roubava, não roube mais. Parou de roubar? Ótimo. Bom, vai ter coisa melhor. Agora você trabalha e ajuda quem precisa. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mal-cheirosa, destrutiva. É bom ficar quieto? Bem, a Bíblia até fala que o tolo, se fica quieto, ele se passa por sábio. Mas nós fomos chamados em Cristo para sermos sábios. Então, eu não uso mais minha palavra torpe, mas agora eu abençoo, eu transmito graça, eu edifico com a minha voz. Nova criatura. Versículo bem conhecido a respeito de nova criação, 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está
em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus realizou isso em nós. Deus realizou. Nós somos novos. Nós somos novos em Deus. E por último, vivam Corideu, porque Deus faz. Deus faz algo maravilhoso através de você, através de nós. E o que Ele faz através de nós? Boas obras. Boas obras. Porque somos criação de Deus, versículo 10. Somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus para uma finalidade, um propósito, para fazermos boas obras, as quais, essas boas obras, Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Vocês percebem? De novo a ilustração da lama. O Senhor me tirou da lama, me colocou, está limpando a lama de mim, me fez estar em lugares grandiosos de exaltação juntamente com Ele. Ele me fez novo, Ele me torna novo para uma finalidade. Tito 2,14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas porque fomos salvos por Cristo, devemos fazer boas obras. Mas o que são boas obras? Fazer boas obras é fazer a vontade de Deus. Quer fazer uma boa obra? Obedeça a seu pai. De coração. Homens, pais homens, como diz Efésios capítulo 6, versículo 1. Não irrite seus filhos. É uma boa obra. Homens, maridos, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. É uma boa obra. Esposa, respeite os seus maridos. Boa obra. Vamos dar um passo maior? Não ataque pedras em mim? Pague imposto corretamente. Não sonegue imposto corretamente. É uma boa obra. Não se justifique que o mundo, se eu pagar imposto, eu não vivo. Quem te sustenta é o Senhor. Porque eu já cansei de ouvir de crente, nem estou falando da nossa igreja, tá? Mas já cansei de ouvir de crente, que se não sonegar, não vive. Aí o próprio Senhor Jesus, num momento tão difícil ali, ele é provado, ele é tentado ali, junto ao povo. Falei, é lícito dar tributo a César? Imagina o povo, agora o Messias vai dizer que não. E ele fala, é lícito pagar. Mas é injusto, é lícito pagar. Dê a César o que é de César. Mas também não para por aí, né? Dê a Deus o que é de Deus. A boa obra de ser um bom estudante, um bom trabalhador, digno, não roubar do tempo, não lesar o outro, não prejudicar o outro. Isso é obra de quem pertence a Jesus. Boa obra. Se você quiser, eu posso dar outras dicas para você de boas obras. Mas pense. Aplique. Porque temos que ter uma consciência que nós estamos diante de Deus. Que a nossa vida é uma vida que deve ser vivida na totalidade para Deus, para a glória dEle. Eu coloquei Romanos 12 aí? Romanos 12, 1 e 2. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se amodem ao padrão deste mundo,
mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando fomos salvos por Cristo, é como se Deus nos colocasse dentro de um aeroporto. Entra no aeroporto. Mas agora nós temos que tomar aquele avião rumo à vontade do Senhor. Nós temos que fazer boas obras. Ele nos colocou num lugar poderoso, no trono da sua exaltação, do seu amor, da sua graça. Não para que a gente fique lá, como está bom aqui, vamos fazer tendas? Lembra dessa história? Desse fato? Não. Agora é hora de fazermos boas obras. Viver o corandeu é o resultado natural de quem passou da morte para a vida em Cristo. Viver o corandeu é o resultado natural de quem passou da morte para a vida em Cristo. Termino com uma história. Não uma canção. Viraram para mim hoje, pastor, qual é a música? No ano de 1981, o Dr. Michael Channel trabalhou incansavelmente para salvar um bebê prematuro que tinha poucas chances de sobrevivência. Então ele e a sua equipe, diligentemente, com todo esforço, se dedicou para poder salvar uma criança que nasceu bem prematura. 30 anos depois, o Dr. Michael ele sofreu um acidente de carro muito grave. Tem a foto do acidente aí. Que lhe causou queimaduras, ferimentos e 2 dedos amputados. O paramédico Chris Stock trabalhou incansavelmente para poder salvar a vida de Michael. Chris foi o bebê prematuro salvo pelo Dr. Michael. Ele foi salvo da morte e usou a sua vida para fazer o bem. Muito, muito, muito mais eu e você temos razões para vivermos para a glória de Deus. Para vivermos diante de Deus, conscientes de que Deus está presente. Para que em tudo o que façamos, o Senhor Jesus seja exaltado e glorificado, porque Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor. Vamos orar.